Bom, pessoal, nós vamos continuar com nossas aulas. Espero que os senhores estejam bem e que possamos agora continuar agora com o auxílio doença, o antigo auxílio doença, agora é auxílio incapacidade. Como a gente já viu com a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por incapacidade permanente, o artigo 201 da Constituição também, ele foi alterado, né? E aí a gente vai ver que no auxílio doença ou auxílio incapacidade, nós vamos ter dois tipos de auxílio: o auxílio doença previdenciário, o B31, e o auxílio doença acidentário. Então, ele é o benefício não programado. Então, benefícios programados são as aposentadorias. A gente programa se vai aposentar ou quando vai aposentar diante do preenchimento dos requisitos. E o auxílio doença, né, o auxílio incapacidade, você não programa. Ele decorre da incapacidade temporária do segurado para o seu trabalho habitual. Então, essa nova nomenclatura, ela exclui a doença, né? Porque não necessariamente você vai receber o auxílio doença por uma doença, e sim por uma incapacidade, certo? E essa incapacidade no concernente aos segurado e empregado, ela tem que ser por mais de 15 dias consecutivos. Então, o evento deflagrador é a incapacidade para o trabalho. Incapacidade para o trabalho, né? E esse pagamento ele é temporário. E esse benefício ele substitui a renda do trabalho em decorrência de incapacidade real, né, provocada para o trabalho passível de superação. Então, aqui a medicina, o perito, o médico, o perito, ele prevê a recuperação. Quais são os requisitos para obter esse auxílio? Incapacidade, que pode ser total ou temporária, ou parcial, temporária ou permanente para o trabalho ou atividade temporária por mais de 15 dias consecutivos, quando a gente falar de segurado empregado. Qualidade de segurado, então tem que ter a qualidade de segurado, tá? Carência, a regra é a carência de 12 meses. Exceção, que não vai exigir carência: acidentes de qualquer natureza ou causa, ou de doença profissional ou do trabalho. E aquelas que a gente já viu, aquelas doenças elencadas no artigo 151 da Lei 8.213, como a gente viu, tuberculose, AIDS, também outras doenças que a gente menos conhece, que estão elencadas ali. Até foi acrescentada com os anos a esclerose múltipla, né? Então, todos são exceções. Quem tiver essas doenças não vai ter a carência. Agora, a gente viu, e aí a gente vai ver até súmula nesse sentido, tem que ter incapacidade. O segurado pode ser portador de AIDS e não estar incapaz para o exercício da atividade laboral. E aqui, agora, há pouco tempo, né, a Lei 13.846 traz uma alteração para o segurado que está em recluso, em regime fechado, né? Então, o segurado recolhido à prisão. Então, o segurado que está recebendo auxílio doença na data em que ele é preso, ele terá o benefício suspenso imediatamente pelo prazo de 60 dias, contados da data em que ele foi preso. Se passar desses 60 dias, o benefício é automaticamente cessado, tá? Ele não vai receber. O que o legislador supõe? Que como ele está preso, ele vai ter este benefício de acompanhamento da doença dentro do presídio, tá? Então, o que acontece? É suspenso. Se ele sai, ele tem liberdade antes dos 60 dias, o benefício é
restabelecido, certo? A prisão, se essa prisão for declarada ilegal, ele volta a ter direito à percepção do benefício por todo o período em que era devido, tá? Aplica-se também somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos da prisão a partir da publicação dessa lei, ou seja, a partir de 14 de novembro de 2019. Foi publicada no dia 13, a partir do dia 14, quem foi preso já tem essa suspensão, preso no regime de fechado, então ele vai ter a suspensão imediata do auxílio incapacidade. Quem está no regime aberto ou semiaberto, que não era previsto, e depois a gente vai estudar isso, o segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio reclusão. Bom, como a gente falou, é um benefício não programado, é decorrente de incapacidade temporária, a incapacidade só para o segurado empregado tem que ser superior a 15 dias, e o empregado ou empregado doméstico que estiver recebendo auxílio incapacidade, ele é considerado, nos termos da CLT, como licenciado sem remuneração, tá? Então, para a CLT, ele está licenciado sem remuneração. A análise da incapacidade ela deve ser de acordo com a atividade desempenhada, sendo verificada por médico perito, tá, do INSS. E aí, aquilo que eu já tinha falado, a turma recursal do Juizado Especial de Santo Ângelo julgou improcedente a pretensão de segurado portador do soro positivo ante a ausência de incapacidade laborativa. Então, quem estava com AIDS tem que demonstrar, o perito tem que reconhecer essa incapacidade laborativa. Caso contrário, não vai ter direito ao auxílio incapacidade. Essa nomenclatura, auxílio-doença, já era criticada pelo Hermes Arraes, porque ele via uma impropriedade ao falar doença quando se fala em incapacidade, tá? Então, isso já era uma coisa muito criticada na doutrina. A súmula 53 da Turma Nacional, ela coloca que não há direito ao auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para trabalho é pré-existente ao reingresso do segurado no regime geral. Então, a gente já viu isso, quem é portador de doença pré-existente. Se essa doença já existia, mas ela não tinha eclodido, ou seja, a pessoa às vezes nem sabia, o segurado nem sabia, ou se soubesse, ela só vem a eclodir quando há o quê? Uma piora, um progresso dessa doença, a pessoa consegue exercer a atividade, tá? Diferenças entre o auxílio-doença e o auxílio-acidente. O auxílio-doença, ele os segurados são temporariamente incapacitados por motivo de doença ou acidente. No auxílio-acidente, existe uma incapacidade parcial em caráter definitivo, em decorrência de acidente de qualquer natureza, inclusive de doenças profissionais ou do trabalho. Então, vejam bem, quando eu falo em auxílio-acidente, esse auxílio-acidente ele pode ser auxílio-acidente de qualquer natureza ou auxílio-acidente do trabalho. Então, se é do trabalho, é doença do trabalho, o exercício de atividade laboral. Então, é decorrência de acidente do trabalho. Então, por exemplo, está lá trabalhando numa fábrica e quebra o dedo. Em decorrência de um aparelho, ele estava no trabalho, tá? Diferente daquela pessoa em que no fim de semana está jogando futebol ou vai andar e é atropelada, é acidente de qualquer natureza. Um é previdenciário e o outro é do trabalho, tá? E esse auxílio-acidente é se houve uma sequela. Então, vamos supor, perdeu o dedo e era digitador, é digitador.
volta a trabalhar como digitador, mas a sua capacidade de trabalho ela é diminuída. Então, ele vai receber um auxílio acidente, porque é como se fosse uma indenização, porque ele está trabalhando, ele ou ela, né, está trabalhando, mas a sua capacidade de trabalho foi reduzida, tá? Então, o que acontece? Eu posso ter tido um problema, né, perdido o dedo, tive que ir no hospital, teve que fazer alguma coisa. Então, nesse período, não estou trabalhando, eu estou recebendo auxílio doença acidentário, tá? Pode ser um auxílio doença previdenciário, porque se for um acidente de qualquer natureza, ou pode ser um auxílio doença decorrente do trabalho. Então, ele é um auxílio doença decorrente de acidente do trabalho. Então, primeiro eu recebo auxílio doença decorrente do acidente do trabalho e depois eu vou receber esse auxílio acidente. Esse auxílio acidente ele é correspondente a 50% do salário de benefício, mas aí depois a gente vai ver direitinho, tá? O auxílio doença, como a gente já falou, ele tem uma previsão de recuperação do segurado. Atividades concomitantes, a gente já viu, são aquelas atividades em que eu exerço, não ao mesmo tempo, mas duas atividades, desde que sejam em horários compatíveis, né? Na mesma época. Então, por exemplo, de manhã sou professora, de tarde contadora, eu não posso mais levantar o braço. Então, eu não posso ficar escrevendo na lousa, eu não posso usar o computador para dar aula com PowerPoint, com alguma coisa nesse nível. Então, nessa atividade, eu vou receber o auxílio do acidente, auxílio doença. Na outra atividade, como contadora, não preciso, não me exige nada, não tem nenhum problema de eu levantar o braço, alguma coisa. Eu faço só continha e tal. Então, eu posso, nenhum benefício previdenciário pode ser inferior ao salário mínimo. Nessa hipótese de atividades concomitantes, o que pode acontecer? É uma exceção, pode ocorrer de ser inferior ao salário mínimo. Então, sendo o auxílio doença um benefício que não exige necessariamente incapacidade total, é possível que a incapacidade se projete para apenas uma ou algumas das atividades paralelas ou concomitantes. E aí, a possibilidade de ser inferior ao salário mínimo, né? Outra possibilidade aqui é de transformação. Então, quando a gente vai no judiciário e processo civil, que eu falo tanto para vocês, o qual eu peço auxílio doença e no decorrer do processo o juiz fala assim, não, aposentadoria por invalidez, não, merece auxílio doença, ele me pediu a mais, eu estou dando a menos. Pode isso? Processualmente isso não poderia, mas em termos de direito previdenciário, a jurisprudência tem admitido. E o contrário também. Eu ingresso com pedido só de auxílio doença e o juiz acaba reconhecendo uma aposentadoria por invalidez, tá? Doença pré-existente não será concedida, a gente já viu isso várias vezes. Exceção, quando a incapacidade decorrer de progressão, agravamento da doença ou lesão. A gente viu isso quando estudou a aposentadoria por invalidez. Data de início do benefício, ADIB. Para o segurado empregado, é o 16º dia do afastamento. Segurado empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, segurado especial e facultativo, data de início da incapacidade, tá? E aquela coisa, né? Se passar mais de 30 dias, é da data de entrada do pedido, tá? Se concedido, e aí vamos ver aqui em termos de segurado empregado, isso vai mais para o segurado empregado. Se concedido novo benefício decorrente da mesma doença dentro de 60 dias, contados da cessação do benefício anterior, a empresa fica desobrigada do pagamento relativo aos 15 primeiros dias de afastamento, prorrogando-se o benefício anterior e descontando-se os dias trabalhados, se for o caso. Agora,
Outra hipótese é se o segurado empregado, por motivo de doença, afasta-se do trabalho durante os 15 primeiros dias, os 15 primeiros dias quem paga é o empregador, ele retorna no 16º. E se dela voltar a se afastar dentro de 60 dias. Então, ele volta no 16º, passa 1, 2 semanas, ele volta a ficar doente. Então, está dentro do prazo de 60 dias. Em decorrência da mesma doença, fará jus ao auxílio-doença a partir da data do novo afastamento, sem ter essa divisão de 15 dias. Posição do STJ com relação. Tendo em conta que nesses 15 primeiros dias o empregado não trabalhou, o STJ vem entendendo que a quantia paga pela empresa tem natureza indenizatória e não remuneratória. Por que isso? Se ela tiver natureza indenizatória, não vai realizar o quê? A hipótese de incidência das contribuições previdenciárias. Então, nesses 15 primeiros dias, se eu disser que é natureza indenizatória, não vai incidir a contribuição social, e para o empregador isso é importante, porque ele não paga para o empregado e nem na folha de pagamento a outra contribuição que ele tem que pagar. Então, é uma outra posição, tá? Posição aqui do STJ muito importante para os dias atuais. A renda mensal inicial, isso aqui é muito importante e a emenda 103 foi nesse aspecto silenciosa. A gente viu, quando a gente fez aquelas continhas, como eu fiz aqueles quadrinhos, o que acontece? Hoje, a gente não tem não é mais os 80 melhores salários, é todos os salários, eu faço de tudo, eu faço uma média de todos os salários, tá? E dessa média dos 100% de tudo que eu tenho, eu vou pegar 60% na aposentadoria por invalidez. Aqui, o legislador não falou nada. Ele ficou quietinho. Então, o que vai ser? Vai ser 91% dos 100%. Então, aqui, isso eu já comentei quando falei da aposentadoria por invalidez, aqui dá a impressão, e pode acontecer, do segurado acabar ganhando mais do que se ele se aposentasse, tá? Então, vamos ver o que vai dar. Agora, vejam bem, eu já falei para os senhores lerem a emenda, começar a ler, porque a parte de cálculos é um pouco complicada. Então, o artigo 26 da lei, da emenda 103, ele coloca aquilo que é regra para daqui em diante. Então, porque quando a emenda coloca, ó, lei vai ter que regulamentar tudo isso daqui. Enquanto não tiver lei, vem o artigo 26 e fala assim, enquanto não tiver lei, o que a gente vai fazer? Vai se calcular assim, e dá todas as hipóteses de cálculo. Com relação ao auxílio-doença, não. Então, vai vir uma lei que pode alterar o que nós temos hoje. Por enquanto, é 91%, tá? Outra alteração que já existia no tocante ao auxílio-doença atual, auxílio-incapacidade, é o teto. Então, o que acontece? Quem vai receber auxílio-doença não vai ser o 100%. Ou seja, pode até ser o 100%, mas a regra agora é, o auxílio-doença não poderá exceder a média aritmética dos últimos 12 salários de contribuição, inclusive no caso de remuneração variável, ou se não alcançado o número de 12. A média aritmética simples do salário de contribuição existente. Então, pode ser que esses 12 sejam os valores menores mesmo, porque a pessoa já está difícil, não está conseguindo trabalho, então pode ser dois lados, tá? Então, aqui existe um teto para o auxílio-doença. Esse novo teto veio com a Lei 13.135, de 2015, coloca
uma média aritmética dos 12 últimos salários de contribuição. Isso daqui a gente tem que estar muito atento. Quando que a gente vai ter a suspensão do auxílio-doença? Quando o segurado deixar de se submeter a exames médicos periciais, a tratamento e a reabilitação. Ele não é obrigado a se submeter a tratamento cirúrgico ou transfusão de sangue, mas ele é obrigado, se for determinado pelo perito, a fazer a reabilitação, tá? Ou a se submeter a exames médicos, tal, para apurar alguma coisa. Cessação do benefício, recuperação da capacidade laborativa, transformação em outro benefício, ou aposentadoria, né? Conversão em auxílio acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente. Então, aquele caso que eu falei, ele também pode sofrer um acidente de qualquer natureza, mas teve que ir para o hospital, ficou afastado. Então, aqueles que, se for segurado empregado, os 15 primeiros dias, se for outro segurado, ele vai receber o auxílio-doença e depois é convertido em auxílio-acidente, tá? Esse benefício, auxílio-doença, o auxílio-incapacidade, não pode ser acumulado com nenhum outro benefício. Nós tivemos em outros tempos e permanece aquilo que foi denominado alta programada ou cobertura previdenciária estimada, o COPES, que é a fixação de uma data prevista de cessação do benefício. Então, como que são as perícias administrativas? O segurado vai na perícia do INSS e o perito já estima até dia X ele vai receber o benefício de auxílio-doença. Então, vamos supor, nós estamos em janeiro de 2020 e o perito prevê que essa doença ou essa incapacidade vai permanecer até abril de 2020. Ele põe lá até dia 20 de abril. Se o segurado entender que, quando chega lá para o dia 1º de abril, ele entende que permanece, ele tem que 15 dias antes do término, até 15 dias, ele já fazer o agendamento para a nova perícia. E quando ele consegue fazer esse agendamento, nem que essa perícia seja marcada em dezembro, ele continua recebendo até que o perito pode até ter dado, considerar que tenha alta, né, que a pessoa esteja apta, tá? Mas aí é o perito que vai dizer. Aí se denominou alta programada, tá? E sempre que possível, o ato de concessão, e aí isso que está no decreto, acabou sendo também depois acrescentado pela lei. Então, sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença ou judicialmente, né, o ato de concessão pode ser administrativo ou judicial, ele deverá fixar um prazo determinado para a duração. Se não fixou o prazo vai ser de 120 dias. Eu tinha até já alertado quando a gente viu aquelas aulas de gráficos, tá? E se for feito um pedido de prorrogação, 15 dias que antecede essa data de alta programada, deverá ser feita esse pedido. Caso contrário, vai ser extinto, tá? Se não for feito o pedido, é automaticamente extinto. Situação que não se fixa prazo de cessação do benefício. Existe essa situação? Sim. É o caso do segurado suscetível de recuperação. Então, eu não ponho prazo. Eu determino, o perito ou o juiz, ele fala assim, olha, essa pessoa não tem condições mais de exercer essa atividade, ou ela precisa se reabilitar profissionalmente. Então, enquanto não houver uma certidão por parte do INSS declarando que aquele segurado está reabilitado, ele permanece recebendo auxílio-doença. Então, o benefício vai ser mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência, certo? Esse auxílio-doença, incapacidade ou verba assistencial de salário em caso de violência doméstica, assim que foi denominado pela Lei Maria da Penha, que estabelece que o juiz vai assegurar
à mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar sua integridade física e psicológica, a manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário, o afastamento do local de trabalho por até 6 meses. Veja, na Lei Maria da Penha, tem um artigo que dispõe que, durante 6 meses, a que foi agredida e que está trabalhando, que é segurada, né, terá o direito de, durante 6 meses, receber o denominado auxílio doença e incapacidade ou verba assistencial de salário de violência. Isso daqui está muito mal agendrado, né? O STJ, nessa questão, numa questão só, em segredo de justiça, porque para proteger a pessoa que está sendo beneficiada, decidiu que cabe ao empregador o pagamento dos 15 primeiros dias de afastamento e os demais ao INSS. Só que essa lei Maria da Penha não incluiu na Lei 8.213 entre as hipóteses de benefícios previdenciários que estão elencados no artigo 18. Ela deveria se referir também a ferir a carência, ela deveria mencionar a carência. Isso também teria que ser verificado, se a pessoa tem um mínimo, né, de atividade. Não é possível estender um benefício sem previsão em lei da correspondente fonte de custeio, isso a gente já viu, né? Então, vamos parar por aqui e daqui a pouco a gente continua, certo?